Bem, bom dia a todos, né, alunos da disciplina de Direito Penal 3 e estamos aqui agora dando continuidade à nossa disciplina, ao nosso conteúdo programático. Já falamos sobre homicídio e todas as suas qualificadoras, falamos sobre todas as suas nuances, né, do homicídio. Foram 2 dias de aula, se eu não me engano. Tivemos o suicídio, depois vimos o infanticídio e agora nós vamos estudar o aborto, né, com também ainda crimes contra a vida, tá bom? O aborto, ele vai abarcar do artigo 124 até o artigo 128, não, até o artigo 128, tá bom? Vamos ver o aborto provocado, que é no artigo 124, depois vamos ver o aborto sofrido, que é o artigo 125, depois veremos o aborto consentido, que é o 126. Depois daí, a gente passa a ver o aborto qualificado, que na minha humilde opinião não é qualificação, é uma causa de aumento de pena, então para mim é o aborto majorado. E depois veremos também os abortos que são consentidos, tá bom? Os abortos que são permitidos, aliás, né? Permitidos por lei, tá bom? Nessa hora, acho que vamos ter aí umas 2 aulas sobre aborto. Hoje, nós vamos ver mais essa parte do aborto de forma geral. Então, vamos ver qual é o objeto geral, o objeto material, o objeto jurídico, o objeto material. Vamos ver o núcleo tipo, vamos ver os sujeitos, o meio de execução, enfim, tá bom? Vamos ver aí esses institutos, né, caracterizadores do aborto. Depois, sim, é que a gente vai passar para a parte mais específica, tá bom? Sobre a prática criminosa. Tranquilos até aí, tá bom? Também, como a gente já viu, você percebeu, é que nós temos esses abortos ilegais, né? O permitido, o sofrido e o consentido. Tranquilo? Nessa ordem. Artigo 124, artigo 125 e o artigo 126. Tranquilo? Primeira coisa, né, professor, o que é aborto? De forma bem simples, nós podemos dizer que o aborto é a interrupção da gravidez, né? Com a morte do feto, tá bom? Então tem que ter a morte do feto. Senão nós não estaríamos numa situação típica do 124, 125 e 126, tá bom? A não ser que seja na forma tentada. Mas a proposta é que haja a morte, né, do feto, tranquilo? Tá bom? Nós sabemos que tem um aborto natural, isso aí não é punido, tá bom? Nós temos o aborto acidental, também não é punido. O que nós vamos perceber, que não nos interessa, é o aborto criminoso, tá bom? O aborto criminoso e o aborto legal, né? Aquelas duas situações que estão previstas no Código Penal, né? E vamos ver lá na frente, né? Tem o aborto eugênico, tá bom? O aborto eugênico é aquele em que o bebê ele vem com uma certa anomalia, né? Do tipo anencefalia ou outra semelhante, cuja viabilidade de vida pós-nascimento, tá bom? É praticamente mínima. Mas aí nós temos o caso específico do feto anencéfalo, que está, né, já julgado pelo STF e é considerado hoje um aborto, digamos que permitido jurisprudencialmente, tá bom? Existe o aborto econômico, que no Brasil não é aceito, mas tem alguns países que isso pode acontecer. Nós temos mulheres que vivem na mais plena miséria, plena penúria no meio da rua e que elas não teriam condições de criar, né, o seu bebê. Aqui no Brasil não, nesse caso aí, se acontecer,
Se ela não tiver condição, o Estado acolhe este bebê, tá bom? Tranquilo? Observar que é uma destruição de vida, tá bom? É uma destruição de vida, só que você não pode imaginar que é pelo aborto, né? Ou que seria homicídio, tá certo? O aborto, ele se difere do homicídio justamente no seu objeto material, tá bom? Vamos ver já já. Enquanto que no homicídio nós temos uma pessoa com vida, né, já nascida. Aqui nós estamos diante de um objeto material, é o feto, uma vida humana ainda em formação, tá bom? Essa seria a diferença básica, digamos assim, né? Mas nós podemos concluir agora, neste momento, de cara, é que para configurar o aborto, né, primeiro, né, tem que ter uma exposição prematura do feto, tá bom? A expulsão prematura do feto, através, obviamente, de um procedimento de interrupção da gestação, tá bom? Com a morte do feto. É indispensável que o feto esteja vivo, né, e que morra em decorrência dessas manobras abortivas. Se isso não acontecer, nós não estamos diante de aborto. Tranquilo? Então essas são informações preliminares, digamos assim, informações conceituais. Tranquilo? Vamos passar agora para esses institutos que caracterizam o aborto. O primeiro deles, o objeto jurídico. Ora, nós estamos diante de um crime, né, contra a vida, então, consequentemente, o objeto jurídico, de forma bem genérica, é a vida humana. Primeiro no artigo 124, tá bom? No 126. Já no aborto 125, que é aquele aborto sofrido, vamos já estudá-los, né, em aulas futuras, aí seria não apenas a vida humana, tá bom? Mas também a vida da gestante, tranquilo? Então, de maneira, vida humana. Só que no 124, 126, a vida do feto. No 125, feto e gestante. Tranquilo? Vamos já saber por quê. Tá certo? Já o objeto material. O objeto material vai ser o feto, né? Esse ser humano em formação, tá bom? Ainda em ambiente intrauterino, tá bom? Obviamente que para se configurar em um processo, necessário se faz a prova da gravidez, tá bom? Da gravidez. Se porventura houver um procedimento abortivo, tranquilo? De um feto morto, isso é crime impossível, tá bom? Então o ambiente tem que estar num ambiente intrauterino. Se tirar a vida de um bebê no ambiente extrauterino, configurar-se-á ou homicídio ou infanticídio, dependendo da situação que compõe, né, essa situação, tá bom? Professor, a viabilidade do bebê, né, do feto, isso vai afetar, tá bom? Assim, em tese não, tá bom? Em tese não. Ó, no caso da anencefalia, já está julgado esse caso específico no STF, e no caso da anencefalia, a probabilidade, né, desse bebê vingar, digamos assim, né, em termos de vida, seria muito pouca. E por esse motivo o STF, de certa forma, ele já julgou, né, este caso. Tá bom? Professor, há uma gravidez que não é no útero. Às vezes acontece, né? Uma gravidez nas trompas, que a gente chama de gravidez molar. Nesse caso aí, haveria aborto? Aí eu digo a você, gravidez nas trompas não é gravidez intrauterina. Então, nesse caso, nós não estaremos diante de uma situação de aborto. Tá bom? Não estaríamos. Então, só ir aí configurar isso em QI. Nós podemos trabalhar isso durante
a hora da noite, mas a princípio não seria aborto. Vamos ter que ver a situação em si. Geralmente uma gravidez que ela é uma gravidez molar, ela leva risco de vida para a mãe. Pode acontecer isso. E estaria numa situação de um aborto permitido, mas só que no sentido, do termo aborto, necessário se faz que o feto esteja vivo e em ambiente intrauterino ou no útero, tá bom? Tá certo? Tranquilo. Professor, se houver só ainda naquele ambiente, naquela fase ainda de embrião, né? Quer dizer, é só o produto da concepção, ainda está ainda em um óvulo, tá bom? Essa situação, bem, é o seguinte, para o Brasil, em qualquer fase, desde que provado que nós estamos, que a mulher esteja em um processo de gestação, que ela esteja em grávida, a qualquer momento, for confirmado e ela vier a praticar manobras, né, empreender manobras abortivas, estará configurado sim o aborto. O que pode ser discutido é assim, professor, e aquela pílula do dia seguinte, né? Aquela pílula do dia seguinte é para evitar a concepção. Evita a concepção, tá bom? Mas pode acontecer sim, devido ao medicamento, que já houve a concepção, né? E aí haveria expulsão, uma coisa tão, digamos assim, tão imperceptível às vezes, que não dá para o direito perceber. É imperceptível para nós e é imperceptível para o direito, tá bom? Em tese, para a Igreja Católica, por exemplo, é interrupção da gravidez, o uso da pílula do dia seguinte, tá bom? Tranquilo até aí, pelo menos a princípio, né? Entendeu? Então, o que a gente mais observa, né, em termos de aborto, é com o feto já passando já da quarta semana, que já está já com uma formaçãozinha, né? Já está já um conglomerado de célula, já pode ser até percebido por imagem. Tranquilo? Até aí? Então pronto, o objeto material é o feto, tá bom? Eu sou o sujeito ativo e o sujeito passivo, tá bom? Quem é o praticante do aborto e quem é que sofre, né, o aborto. A princípio, o sujeito ativo, neste caso, é a gestante, primeiro no artigo 124, tá bom? Já no artigo 125, 126, pode ser qualquer pessoa. Só por quê? Vamos dar só uma lidinha aqui no artigo 124, no artigo 125, para você começar a perceber essa diferença, né? Então vamos lá, o que é que diz o artigo 124? Ó? Provocar aborto em si mesma, ou consentir que outrem lhe provoque, tá bom? Então, nesse caso aqui, no artigo 124, nós temos dois modelos, né? Um é a mulher, que ela faz aborto em si própria, e neste caso aí nós estamos diante de uma situação em que ela é o sujeito ativo, tá bom? E a outra é ela consentir, né? No artigo vai dizer assim, ó, consentir que outrem lhe faça. Ela consente, ela também está como sujeito ativo também, tá certo? Tranquilo? Já no artigo 125 diz assim, ó, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Então, nesse caso, em sujeito ativo e sujeito passivo. No 124, o sujeito passivo sempre é o feto. Tá bom? Sempre é o feto. Tá certo? No 124. Agora, o sujeito ativo poderá ser somente a gestante. Tá bom? Somente a gestante. Tá certo? Agora, professor, e aquele que consentiu? Aquele que consentiu vai responder pelo 126, né? Que provocou o aborto com o consentimento da gestante. Então, ele vai ser o terceiro, né, que fez o aborto, ele será sujeito ativo mais de um outro artigo que é o 126. Tranquilo? Então, para que nós possamos identificar quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo, nós temos que saber em que
situação nós estamos? Do artigo 124, do artigo 125 ou do artigo 126? Tranquilo? Até aí? Então, no artigo 124, a gestante é o sujeito ativo. E o passivo, o feto. Tá bom? O feto. No artigo 125, né, que seria provocar aborto sem o conselho da gestante, nós temos o terceiro, aquele que pratica o aborto. Tá bom? E o sujeito passivo, a gestante, que sofre, e o bebê. Tá bom? E no artigo 126, tá certo? Que é provocar com consentimento. Aí nós temos aí, tá bom? O artigo, sujeito passivo, qualquer pessoa, né? Sujeito passivo, ativo. Sujeito passivo, o feto, tá bom? O feto, tranquilo? Isso no 126. Tranquilo aí? Então, nós vemos as três situações, né? De elementos, de sujeitos do crime. Aí vamos agora para o meio de execução. O crime de aborto é um crime de forma livre. Então, como é de forma livre, tá certo? Poderá ser escolhido vários meios, né? Qualquer meio para executar. Inclusive, pode ser um meio comissivo, tá bom? E o meio é por meio omissivo. Então, uma pessoa que pratica o aborto, se comportando, empreendendo manobras abortivas, mas tem aquele que pode ser omissivo. Agora, preste atenção. Para que o aborto seja na forma omissiva, necessário se faz que a pessoa, tá bom? O sujeito ativo tem um dever de agir e ele não age. Imagina uma enfermeira, sabendo que uma determinada gestante está passando por um processo, está iniciando um processo de aborto, tá bom? E ela se omite, tá bom? Aí neste caso aí, está diante de um aborto omissivo. Estou dando um exemplo assim, um exemplo meu, né, grosseiro, digamos assim, tá bom? Ou botei a enfermeira, podia ser o pai, por exemplo. O pai sabe que a sua companheira ou esposa está sofrendo um aborto e ele nada faz. E ele tem o dever de agir, porque ele é pai. Então, nessa situação, ele está diante de um aborto omissivo. Tranquilo? Então, o meio de execução, qualquer meio, já que o aborto, ele é de forma livre. Então, pode ser comissivo, omissivo, pode ser físico, pode ser psíquico. O agente leva a gestante a um estresse psíquico muito grande a ponto de abortar. Tranquilo? Pode ser também. Elemento subjetivo, nós temos o dolo, tá bom? Em todas as suas modalidades. Seja o dolo direto, seja o dolo indireto, tá bom? O que eu posso informar a vocês é que o aborto, o crime de aborto, ele é incompatível com a modalidade culposa, tá bom? Tá certo? Com a modalidade culposa. Agora, no que tange, por exemplo, terceiros, né, provocado, aí sim, pode ter uma lesão corporal culposa. Por exemplo, a pessoa vai fazer um parto, e nesse caso aí, ele, por negligência ou imprudência, vem a causar a morte do bebê, do feto. Estamos diante de uma lesão corporal culposa, tá bom? Já a gestante, se ela vier a abortar por uma negligência ou imprudência, nós estamos diante de um fato atípico. Ela não queria tirar o bebê, tá bom? Mas às vezes ela, uma negligência ou imprudência, ela pode sim vir a ter um aborto. Mas nesse caso aí, como é ela, a gestante, e foi por negligência ou imprudência, foi por culpa, não foi por dolo, então considera-se, né, pela doutrina penal, que nós estamos diante de um fato atípico, tá bom? Se uma pessoa, por exemplo, né, imagina, uma pessoa agride uma mulher grávida com a intenção de lesioná-la, tá certo?
e provoca ali o aborto, aí nós estamos diante do crime de lesão corporal. Por que nós estamos diante de um crime pré-doloso? Ele não queria, o agente não queria provocar o aborto na mulher. Ele queria era lesioná-la. Então ele tem dolo pela lesão e teria culpa pelo aborto. Então isso aí diante de uma lesão corporal de natureza gravíssima, tá bom? A pena é pesada. Vamos ver lá na frente. Artigo 129, parágrafo 2º, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui já, também pertinho. Aqui no código. O artigo 129. Pronto, aqui ó. Artigo 129, tá bom? Parágrafo 2º, inciso 5. Se dá lesões, provocar aborto. Reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Enquanto que o aborto, tá bom? No 125, né, que é provocar sem o consentimento, é reclusão de 3 a 10 anos. Tá certo? Ou a diferença de dolo para a culpa, tá vendo? Como cai, né? O direito é muito coerente. Se você for coerente, você domina o direito. Tranquilo? Então, bem, então vamos lá, continuando aqui, né? No artigo 124, nós estamos ainda nos institutos caracterizadores. Já vimos o objeto jurídico, já vimos o objeto material, já vimos os sujeitos, já vimos o meio de execução, já vimos o elemento subjetivo, que no caso é o dolo, em todas as suas modalidades. Também já vimos também um conceito de aborto e algumas preliminares conceituais, tá bom? Vamos passar agora para a consumação. Professor, quando é que o aborto considera-se-á consumado, né? Dá-se com a morte do feto, tranquilo? Na hora que o feto morrer, ali consuma-se, né, o crime de aborto. É possível a tentativa? É possível, sim, em todas as suas modalidades, seja ela no 124, seja no 125, seja no 126, tá bom? Às vezes acontece a pessoa fazer manobras abortivas, tá bom? Na intenção de tirar a vida do bebê, mas só que o bebê permanece vivo. Então ele é expulso, né, do ambiente intrauterino vivo, tá bom? Vivo. Nesse caso aí houve uma tentativa, tá certo? Professor, se porventura uma situação bem esdrúxula, né? O feto nasce, o bebê nasce com vida, não era essa a intenção, mas ele nasce com vida e depois tira-se a vida dele. Aí o agente, tá bom? Vai, em tese, responder por um concurso material de crime. Ele vai responder pela tentativa de aborto, mais o homicídio, no caso do 125. Né? No caso do 125. Se for no caso do 124, a própria gestante que faz, ela vai responder por tentativa de aborto e infanticídio. Tá certo? Agora, você faz manobras abortivas. Você não, né? Uma mulher. Ela faz manobras abortivas, seja com a ajuda de alguém, seja por ela mesma, tá bom? Aí o bebê foi expulso do ambiente intrauterino, ele foi expulso vivo, tá bom? Ele saiu do ambiente vivo. Aí depois morre naturalmente, tá bom? Mesmo assim, ainda é aborto. Por quê? Porque o bebê morreu, tá bom? Morreu em decorrência, talvez, né, da sua expulsão prematura. É uma situação que vai ter que ser só o laudo pericial que vai dizer, tá bom? Se a professora responderia pelo aborto ou só pela tentativa do aborto, né? Como, professor? Imaginemos que a pessoa faz manobras abortivas, tá bom? Para matar o bebê ainda no ventre materno. Só que o bebê é expulso, ele é expulso com vida, tá bom? Foi expulso com vida ele. E aí, quando é expulso com vida, imagina uma situação, né? E a mãe agora
não quer mais que o bebê morra. Ela viu o bebê, e agora não quer mais que ela morra. E ela faz de tudo para que ele sobreviva, mas ele morre. Essa situação aí, vamos ver até que ponto, né, o arrependimento eficaz poderá atingir ou não essa situação, tá bom? Ou se elas poderiam só por tentativa de aborto, ou elas poderiam por aborto consumado. Só a situação é que vai dizer, tá certo? A ação penal, nós sabemos, né? É a ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que o titular da ação é o Ministério Público. E como é incondicionada, ele não precisa de representação da vítima, né? Ou do Estado. Aliás, da vítima, né? No caso de sem consentimento, não precisaria de autorização nenhuma para denunciar e nem o delegado para investigar. Tranquilo? Competência, nós estamos diante de um crime doloso contra a vida, e a competência está lá na Constituição, Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Professor, a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, JEC, né? Ela tem alguma influência? Tem. No artigo 124, vamos lá na pena do artigo 124, detenção de 1 a 3 anos. Tá bom? No 125, reclusão de 3 a 10 anos. No 126, reclusão de 1 a 4 anos. Então, o que a gente pode dizer é que pela pena mínima, tá certo? No caso do artigo do 124, tá bom? Pode-se ter a suspensão condicional do processo. Admite-se, né, a suspensão condicional do processo, tá bom? Tranquilo? Professor, e os outros, né? O 126, por exemplo, a pena é de 1 ano, tá certo? De reclusão. Poderia também a suspensão condicional do processo no 124 e no 126, tá certo? 126. Tranquilo? Pela pena mínima, né? Pela pena mínima. Que ambos, a pena mínima é o do 124, é detenção de 2 anos, e no 126 é de 1 ano. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Então admite-se, obviamente, a suspensão condicional do processo. Vocês sabem que na Lei 9.099, no artigo 89, ela faz a previsão do procedimento, né, dos requisitos para a suspensão condicional do processo, da qual uma delas é a primariedade. Então vejam lá isso aí, tá bom? Já no... Agora nós já vimos já conceitos preliminares, objeto jurídico, objeto material, né? Elementos, os sujeitos, ativo e passivo, elementos subjetivos, meio de execução, consumação, tentativa, ação penal, competência e a Lei 9.099. Já vimos já 11 itens, né? 11 itens nós já vimos, tá bom? Agora, diante dessas informações caracterizadoras do crime de aborto, nós podemos entrar mais especificamente em algumas situações, tá bom? Tá certo? Situações mais específicas sobre esse crime. E que a doutrina tem comentado, a jurisprudência tem julgado, situações desse gênero, tá bom? Então, a primeira dela é o seguinte, ó. O anúncio de medicamentos e ou objetos e ou práticas abortivas, isso é uma contravenção penal, tá bom? Então, não é um crime, é um delito, mas não é um crime, é uma contravenção penal. Tá no artigo LCP aqui, eu posso estar enganado, acho que é artigo 20 LCP. Vamos ver aqui o artigo 20 LCP. Opa. Pronto.
anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Então, o anúncio de medicamento não é crime, e sim uma contravenção. Lembre-se que crime e contravenção são gêneros, ou são espécies do gênero delito. Tá bom? Existem os delitos, casos de delitos penais, que poderão ser crimes ou contravenções. Neste caso, o anúncio de medicamento, a propaganda de medicamento, ou prática, né, seria uma contravenção. Tranquilos até aí, tá bom? Clínica ilegal. A clínica ilegal, né, depende da situação. Às vezes pode ter, geralmente tem mais de 2 pessoas, né? Mais de 2 pessoas. 3 pessoas ou mais, né? Tem ali a atendente, tem a pessoa que vai fazer o aborto, tem aquele que ajuda a fazer o aborto. Nós estamos dentro de uma clínica legal. Então, geralmente, se tiver mais de 3 pessoas, tá bom? Configurar-se-á também a associação criminosa, lá do 288, tá bom? Mas os abortos que provocou. Responderá por tantos quantos abortos tenham provocado. Mas uma clínica tenha praticado no mês, por exemplo, 4 abortos. Foi descoberto no quarto. Ele vai responder por 4 abortos e vai responder pela associação criminosa. Isso é um concurso material. Responde por todos eles separadamente. Tá bom? Agora vamos entrar no artigo 124, propriamente dito. Deixa eu ler aqui. Sair da LSCP e vou lá para o... Cadê? Vou lá para o Código Penal. Ixi, Maria, o meu mouse está tendo problema. O meu mouse. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o Código Penal. Ele deu problema mesmo, meu mouse. Olha, parece que está funcionando agora. Está sem carga ele. Ele é sem fio. Mas mesmo assim. Vai ser que tá uma cargazinha aqui. Não, não tá dando carga. E agora? Sem o esses mouse aí que se quer que é uma coisa boa, mas sinceramente, viu? Falhou meu. Vou pegar aqui o fio dele. E vou colocar aqui. Peraí, turma. Estou sem mouse para entrar no Código Penal e eu queria... Pronto. Agora deu certo. Bom, Código Penal, artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Então nós estamos diante de 2 tipos de aborto. O aborto provocado e o aborto consentido. Tá bom? O aborto consentido. Tá certo? E nesse caso aí, nós estamos diante nesse caso do artigo 124, o sujeito ativo é a gestante. Tá bom? Então ela tem 2 condutas. Ela provoca o aborto ou ela vai consentir um terceiro, tá bom? A praticar o aborto. Tranquilo? Tá certo? Então, nesse segundo caso, que é consentir, vai exigir 2 comportamentos, né? O consentimento e a execução. Não basta apenas só consentir, não, tá bom? Então, é um fato atípico. Uma mulher procura um médico para fazer o aborto, o médico não aceita. Que crime é esse? Né? Não é crime, fato atípico. Então, já na primeira, enquanto ela provoca em si mesma, ela pratica as manobras abortivas. Na segunda parte, ela autoriza, tá bom? Ela consente. E aí o terceiro faz o aborto, faz as manobras abortivas e executa, né? Então acontece o aborto. Se no contrário, tá bom? Então é um chamado crime de mão própria, né? Ou a mãe pratica, ou a mãe consente. Não é isso? Ou a mãe pratica, ou a mãe consente.
pois somente a gestante é que pode realizar, no primeiro caso, né? O consentimento tem que ser válido. O que quer dizer isso, né? É o seguinte, ó, a gestante, ela, além de ser pela gestante, ela tem que estar consciente, ela tem que ter capacidade e discernimento, tá bom? Então, o que quer dizer isso? A gestante tem que estar com integridade mental, tá bom? E tem mais de 14 anos. Mais de 14 anos, tá bom? Nós sabemos que mais de 14 anos ela é inimputável, mas já pode receber algumas medidas de segurança. Menos do que isso fica mais complicado, tá bom? Fica mais complicado. Enfim, repetindo, no artigo 124, nós temos dois núcleo-tipo. Primeiro núcleo-tipo, provocar, tá bom? Provocar o aborto em si mesmo, provocar. E o outro núcleo-tipo é consentir. Tranquilo? E o consentimento tem que ser da gestante. Não pode ser do pai da gestante, da mãe da gestante, do esposo da gestante, não interessa, tem que ser dela. Para configurar o artigo 124. Porque se não tiver o consentimento dela, vai para o outro, que é o artigo 125, que seria provocar aborto sem consentimento da gestante. Tranquilo? E esse consentimento, professor, esse consentimento tem que ser válido. Em que sentido? Tem que ser da própria gestante. Essa gestante, ela tem que estar consciente, tá bom? Ela tem que estar consciente. Ela tem que ser capaz de discernimento. Tranquilo? Capaz de discernimento. Então ela tem que ter integridade mental. Tranquilo? Integridade mental. Tranquilo até aí? Tá bom? E a segunda parte, ela pode ser um crime de ação dupla, obviamente, né? Enquanto que na parte do aborto, só ela pratica, né? A gente chama de mão própria. No segundo, pode ser, a segunda parte pode ser de mão, um crime de ação dupla, ou múltipla, que a gente chama dupla ou múltipla, tá bom? Porque ela consente e também pode ajudar na execução, ela. Tá certo? Ela também pode executar, ela também pode praticar, ajudar na execução. Tá certo? Tranquilo? Até aí. Professor, o autoaborto. Estamos diante de uma pessoa, de uma mulher que vai praticar aborto em si mesma. Tá bom? Só que esse aborto é um aborto chamado aborto necessário. Tá bom? Necessário. E o que é o aborto necessário? O aborto necessário é aquele em que a mãe corre risco de vida. Né? Então ela faz o aborto porque ela, né, vai correr risco de vida. A gravidez dela é uma gravidez de muito, não é gravidez de risco não, viu? É uma gravidez de muito risco. Nesse caso não há crime, pois estamos diante de uma excludente de ilicitude, estado de necessidade. Professor, e o autoaborto sentimental? Né? É aquele em que a lei permite, porque o feto é fruto de uma violência, né? De um estupro. E aí ela faz o aborto nela mesma, tá bom? Esse caso aí é crime. Professor, por quê? É bem simples, eu digo por quê. Ó. Vamos lá no artigo 128. O que é que diz o 28, né? O que é chamado aborto sentimental. Diz assim, ó. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal, tá bom? Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Não é ela que vai fazer. Pode observar, ó. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante, tá bom? Ou de seu representante legal. A jurisprudência, a doutrina, né, entendeu que tem que ser feito por uma pessoa técnica, né, um médico, tá bom? Um médico especialista, um obstetra, né, que a gente chama um obstetra, tá bom? Aborto necessário, o autoaborto necessário é uma excludente
de ilicitude. No caso do aborto, autoaborto sentimental, é crime, tá bom? É crime, tá bom? Pois somente um médico, né, um técnico poderá fazer, tá certo? Tranquilo? E vamos a uma discussãozinha, né? A discussão sobre o artigo 124, tá bom? E a teoria monista da ação. Vocês sabem que o legislador penal brasileiro adotou a teoria monista, tá certo? Da ação. Isso quer dizer o quê? Cada pessoa vai responder pelo seu crime dentro da sua culpabilidade, tá bom? Dentro da sua culpabilidade, tá bom? Então, o que é que diz o artigo 29? Diz assim, ó: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinado. Então, você responde pelo crime que está lá estipulado, tá bom? Então, se eu pratiquei, juntamente com outro, o crime do artigo 121, eu respondo por ele, mas dentro da minha culpabilidade. Se eu e mais 3 cometemos um assalto, todos nós vamos responder por assalto, mas cada um dentro da sua culpabilidade. O que acontece no artigo 124? No artigo 124 é o seguinte, ó. Aquele que praticar o aborto com consentimento não responde pelo 124. Não é isso? Não responderia. Por quê? Porque nesse caso aí, ele tem um crime específico, que é o artigo 125. Então, para explicar, o que é que diz? Ó, em relação à gestante que consente, né, o aborto, né, e ao autor que provoca materialmente o crime de aborto consentido, não se aplica o artigo 124, ou não se aplica essa teoria monista, tá bom? Por quê, professor? Porque nós temos um crime específico, tá bom? Que é o 125. O que é que acontece? O que é que o legislador quer dizer? É que a mulher que apenas consente o aborto, ela já se enquadra no artigo 124. Professor, e aquele que praticou o aborto com o consentimento da gestante? Aí vai para uma tipificação específica. Então, o que eu diria para você? Existe no artigo 124 uma exceção à regra da teoria monista adotada pelo nosso legislador penal pátrio. Tranquilo? Aulazinha de 42 minutos, tá certo? E tomei. Hoje está chuvoso, dia muito chuvoso aqui, eu estou meio baqueado, digamos assim, tá bom? Mas amanhã à noite, que eu estou mandando agora um dia antes, para que vocês possam ter acesso e a gente discutir à noite, tá bom? Então amanhã à noite a gente discute, tá bom? Se cuidem, tá bom? Saudade de todos. E amanhã à noite a gente se encontra. Tchau, tchau.